Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num domingo atípico, porque situações atípicas aconteceram aqui no nosso país, e aí eu venho compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esses acontecimentos que eu estou me referindo. Mas o que de fato aconteceu tão diferente? Bom, eu estava preparando alguns temas hoje para compartilhar, para conversar com vocês aqui, e de repente eu me deparo com uma chamada extraordinária do presidente da República nas suas redes, e também pelos seus apoiadores, para que nós todos tivéssemos acesso, assistíssemos, um vídeo bombástico contando revelações que a gente nunca tinha visto, situações que provam como é que funciona a política aqui no nosso país e como ele vive com uma série de situações complicadas, enfim, situações muito reveladoras. E ele enfatiza, vou mostrar para vocês, por que ele fez esse tipo de chamamento, né? Se isso faz algum tipo de sentido. Mas antes da gente entrar nos temas específicos, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante também enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, então o vídeo que me chamou a atenção logo na parte da manhã foi esse aqui. O presidente primeiro chamou a atenção dele estar ali no palácio, né, dizendo que ia fazer uma agenda, cumprir uma agenda oficial de visitar pessoas vitimadas na Bahia por conta das enchentes que colocaram ali populações numa situação muito complicada, né? E o Bolsonaro nunca se solidarizou com absolutamente ninguém na vida, né? Nunca estendeu a mão para ninguém. A gente teve uma pandemia aqui no nosso país que está terminando, felizmente, mas a gente nunca viu o Bolsonaro ir a um hospital conversar com equipes de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde, visitar parentes, nada. Essas pessoas, todas eram inimigas do Bolsonaro, porque todas elas estavam fazendo uma coisa que ele não fazia, que era combater a doença. Então, qualquer pessoa que estivesse combatendo a doença aqui no nosso país, para ele, era uma pessoa que estava querendo que o governo fosse ladeira abaixo. Mas olhem só essa convocação do Bolsonaro, se não é para a gente ter a curiosidade do material que ele estava se referindo aqui. Vamos lá. Agora eu quero fazer um pedido todo especial para você nesse domingo, como nunca fiz na vida. Aí tem um link. É um vídeo feito pelo Kim Paim de aproximadamente 1 hora. Você tem que assistir e repassar. O que está ali, entre outras coisas, o jogo do poder de forma documentada. Em grande parte, sabia eu de tudo aquilo que eu vivia. O momento era... Então, ele, quando chama os seus seguidores, né, para assistirem um vídeo, num pedido que ele nunca tinha feito na vida dele, pô, então deve ter um negócio aí extremamente bombástico, né? Ele lançou essa aí e foi cumprir a agenda num domingo. Um dia que o presidente nunca trabalha, ele tem uma versão incrível. Sexta-feira, se vocês olharem a agenda do Bolsonaro, nos últimos anos, a sexta-feira tem um evento, tem uma inauguração, tem uma visita a um quartel, tem uma inspeção em alguma situação militar, alguma estrutura militar, e depois ele some, fica sábado, domingo, fica certamente só bisbilhotando as redes ou assistindo partidas de futebol, porque ele o tempo todo está falando de resultado de time de futebol aqui no Brasil. Então, ele foi lá cumprir essa agenda. Mas essa agenda humanitária, quando você vê as cenas que a gente consegue ver nas redes, não tem nada de humanitário aí, né? A gente não vê o Bolsonaro perto de ninguém numa situação de sofrimento. E os locais escolhidos não parecem locais escolhidos para dar algum tipo de solidariedade, mas locais para se fazer campanha política. Porque vocês vão rodar o mundo inteiro, ver cenas de pessoas que passaram por tragédias, e vocês não vão ver uma situação como essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vê se isso aqui, vejam se isso aqui é um ambiente de pessoas que estão em estado de muito sofrimento, com um governante dando apoio moral, financeiro, ético, espiritual, seja lá o que for para essas populações. Vejam. Aí sobem
um monte de políticos ali em cima de uma picape e ele sai ali com as pessoas gritando alguma coisa ali, enfim, as pessoas rindo, fazendo selfie, negócio meio esquisitão, né? Obviamente, isso aí tem um fator eleitoral. Para benefício eleitoral próprio, o Bolsonaro não mede esforços. Bom, e aí eu fui lá ver o vídeo do senhor Kim Paim, que eu não recomendo. Normalmente, gente, quando tem uma situação que eu acho inusitada e tal, vale a pena ver, mas isso aqui é uma verdadeira fake news, né? O rapaz aqui, ele colecionou uma série de matérias que estão na internet, fez lá uma estruturação de um conto, e no final da história ele diz ali que o Moro é petista, que o Dallagnol é petista, que no fundo sempre foram, ou eram tucanos, enfim, uma história mirabolante, que o inimigo no final da história seria o Bolsonaro. A grande revelação para eles é que o Moro e o Dallagnol sempre tiveram algum tipo de ambição política, mas precisa ser algum gênio, algum vidente para adivinhar uma situação como essa, enfim. E o Bolsonaro, ele conta uma versão absolutamente surrealista, onde, segundo o que está sendo colocado aqui, que esse Kim Paim não fala, mas o Bolsonaro já usa essas falas aqui para dizer o seguinte, que ele teria, em dado momento, quando ia nomear o novo Procurador-Geral da República, recebido um telefonema que seria do Dallagnol querendo uma audiência. Bom, e aí o que o Bolsonaro diz? Ele consegue ter uma vidência com relação a todos os fatos ali anteriores, os presentes e os futuros. Ele diz o seguinte, que o Dallagnol queria falar com ele para falar alguma coisa sobre a Procuradoria-Geral da República, que Bolsonaro negaria, e pelo fato do Bolsonaro negar, o Dallagnol faria uma série de denúncias, enfim, com uma narrativa absolutamente pronta para arrumar uma arapuca para Bolsonaro. Gente, é uma história tão sem pé nem cabeça, uma história tão surreal, que só da cabeça de uma figura como Bolsonaro é que poderia sair uma situação como essa. E hoje já começaram, inclusive, as repercussões sobre essa fala do Bolsonaro. Uma matéria aqui no UOL diz o seguinte, que nas últimas semanas, Bolsonaro disse que o adversário faz campanha a presidente na base da mentira. O Bolsonaro acusar alguém de mentiroso realmente é uma coisa psiquiátrica, né? E aí ele diz o seguinte, que além de fazer papel de palhaço, né, o Moro fazendo papel de palhaço, o Bolsonaro nunca fez isso, né? Um cara totalmente sóbrio, um cara equilibrado, um cara que tem um comportamento exemplar, né? E aí eu não estou defendendo o Moro não, gente, eu só estou registrando o tipo de conflito que está se dando, porque, na verdade, estão os dois no mesmo campo ideológico, no mesmo campo de perspectiva eleitoral. Então, quando um cresce, o outro vai esvaziar, e quando o outro fica esvaziado, naturalmente o outro pode estar crescendo. Então, o Bolsonaro percebeu isso e está partindo para o ataque. Como diz o jornalista Josias de Souza, parece briga de gambás, onde a gente só fica tendo noção de que ali o ambiente ficou muito fedorento no meio da história, né? Então, ele disse que faz papel de palhaço e acusou Moro de ser contra as armas e nem sequer saber torcer por um time de futebol. Realmente isso é uma acusação muito grave, né? Sobretudo para o Bolsonaro, que para ele ser torcedor de time de futebol é usar todas as camisas de todos os clubes do planeta. Isso aí é ser um torcedor na cabeça dele. Ser torcedor de time é ele dizer que torce pelo Palmeiras e fazer campanha pró-Flamengo no final de uma Copa Libertadores. Então, enfim, gente, mas isso são apenas situações alegóricas. Hoje tem uma coluna também muito interessante do Bernardo Melo Franco. Ele diz o seguinte, 3 anos de destruição, Bolsonaro acha pouco e quer mais. Aí ele constrói ali uma ideia que o Bolsonaro faz tudo o que faz por uma espécie de planejamento, que ele visa enfraquecer as instituições, enfim, esse discurso a gente já viu várias vezes. Eu tenho uma visão totalmente diferente. O Bolsonaro ele não tem cultura, ele não tem conhecimento, ele não tem inteligência para articular qualquer tipo de estrutura. Como ele está sendo muito funcional para as estruturas que sabem o que estão fazendo, abocanhando o Estado brasileiro e direitos do povo brasileiro, ele está sendo mantido ali. E ele como uma espécie de figura que está distraindo a sociedade para que a gente sofra tudo o que a gente está sofrendo aqui no nosso país. E aí muitas pessoas já não aguentam mais ver a figura do Bolsonaro. Ele, mais uma vez, ele continua
atacando contra as vacinas. Vocês vejam só que coisa, né? Ele se coloca como uma pessoa preocupada com seres humanos indo à Bahia, e do outro lado ele mostra uma despreocupação com seres humanos, fazendo um combate permanente à vacina. E nesse aqui tem uma situação até anedótica, porque ele fala aqui que o deputado Hélio Negão está no hospital agora como consequências da vacina ter causado algum problema a ele. Vamos acompanhar aqui, porque tem uma situação hilária aqui no meio dessa história. Vamos lá. Não impede a contagem. Ok? O caso está sendo estudado agora. O deputado Hélio Lopes, conhecido como meu irmão, está baixado no hospital. Está sendo embolia, está sendo investigado. Parece que é efeito colateral da vacina. Parece. Vamos aguardar, né, a conclusão. O médico meu, a semana passada, estava abalado. O Bolsonaro, ele tem sempre essa técnica, gente. Ele sempre fala uma aberração, diz assim, eu não tenho provas, mas ele diz aberração. Ele fala uma grande mentira, eu não tenho provas, mas ele diz, então ele vai minando cada vez mais a formação de consciências racionais aqui no nosso país. Tudo isso tem uma funcionalidade, porque uma parcela da sociedade fica absolutamente alienada, fica escravizada, fica funcionalmente ajudando que a outra grande parcela da sociedade não se ocupe também dos temas principais, porque a gente fica debatendo o tempo todo com insanos. Eu tenho estudado esses fenômenos, gente, para poder entender o que acontece no Brasil. E hora por outra eu me deparo com alguns textos, inclusive vocês quando mandam comentários para cá, nossa, são muito enriquecedores, muitas experiências de vocês, é muito bacana ler os comentários de vocês. E uma pessoa escreveu que nós estávamos vivendo uma espécie de síndrome de Estocolmo aqui no Brasil. A síndrome de Estocolmo é um fenômeno que se deu em algumas situações registradas de pessoas que foram vítimas de sequestro e ficaram muito tempo convivendo com sequestradores, e de repente eles começam a ter empatia com os criminosos e depois começam a trabalhar, operar junto com os criminosos, segundo essa análise, né, psiquiátrica, psicológica desse fenômeno. Então teve um artigo aqui do professor Alessandro Bender, ele que estuda relações humanas, que eu achei muito interessante, onde ele fala da síndrome de Estocolmo coletiva, como sendo um fenômeno que está se abatendo sobre nós aqui no Brasil. Onde uma parcela da sociedade não reflete mais racionalmente, apenas tem uma empatia. Eles defendem uma figura que está na presidência da República, não a figura que mas a figura que está no imaginário. Eles querem um cara que vai resolver os problemas, vai combater a corrupção, vai acabar com tudo que está errado. Só que essa figura não existe, é uma figura que está projetada na cabeça dessas pessoas. E quando você critica, as pessoas ficam com raiva de você. E ele usa o exemplo de uma moça dentro de um apartamento, com uma série de fotografias de artistas dos quais ela é fã, com fotos, com discos, enfim. E que quando ela recebe uma crítica, ou escuta uma crítica desses artistas, ela fica com raiva. Então, essa metáfora, né, ou essa comparação que ele faz, eu achei muito interessante, porque nós todos estamos lidando com esse tipo de situação. Quantos de nós não tenta conversar com alguma pessoa que adoradora de Bolsonaro e não adianta você jogar nenhum tipo de argumento que você vai provocar raiva dessa pessoa. E isso faz parte daquilo que a gente poderia chamar de a síndrome de Estocolmo coletiva. Bom, tudo isso que a gente está vivenciando no nosso país, por mais dantesco que esteja sendo, está sendo útil também para a gente perceber o quão corroída está a República Brasileira, as instituições, os personagens principais, os personagens centrais, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo em todos os níveis, a Procuradoria-Geral da República. Então, tudo isso tem que servir de exemplo para todos nós, como uma situação que nós jamais vamos querer que se perpetue no nosso país e, uma vez extirpadas, nunca mais elas retornem para fazer tantos males que elas têm feito ao povo brasileiro, como esses que a gente presencia todos os dias. Então nós temos que ter, a palavra que está muito na moda, né? Resiliência. A gente tem que saber que outros povos passaram por situações muito complicadas e conseguiram dar a volta por cima para se constituírem em nações civilizadas, nações onde seus membros, os seus filhos,
tenham direitos iguais, tenham acesso a direitos iguais e cada um possa ter a sua vida individual, a sua vida familiar cada vez mais realizada numa sociedade que não seja uma sociedade doente como a sociedade brasileira está se transformando nos dias de hoje. Mas nós somos também espécies de antídotos e a gente não pode baixar a guarda, gente. Por mais que as situações estejam muito complicadas, nós temos um papel que é muito importante, que é o de conversar com as pessoas para explicar exatamente essas contradições que eu estou conversando com vocês no dia de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o nosso papo ainda no domingo, um bom final de domingo para você e a gente se encontra no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!